Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Moraes, eu faço medicina aqui na UFCG em Campina Grande, na Paraíba, atualmente no 6º período, e nesse canal eu trago vídeos de orientações, de dicas e de estratégias de estudo para Enem e vestibulares, com base na minha experiência de aprovado em medicina na Universidade Federal, direto do 3º ano do ensino médio, com mais de 800 pontos de média geral. E também aqui eu trago um pouco alguns vídeos pontuais sobre o meu processo de formação no curso de medicina na UFCG. Mas hoje o vídeo é mais um vídeo aí sobre Enem e vestibulares. Hoje a gente vai discutir aqui temas importantes justamente nesse final de janeiro, início de ano, início de organização, de planejamento para um novo ano de estudos. Para você que é vestibulando e tem o objetivo de ser aprovado no Enem 2025 ou mesmo em outros vestibulares tradicionais que serão realizados esse ano. Então a gente vai discutir exatamente o que está escrito aí no título. Eu vou comentar aqui com vocês, discutir ponto a ponto de 6 erros clássicos que vários estudantes, vários vestibulantes cometem, às vezes até de forma imperceptível, certo? E às vezes eles só vão descobrir que cometiam esses erros depois, quando realmente virarem a chave e conseguirem se preparar de fato para serem aprovados por meio do SISU, certo? Então a gente vai discutir aí 6 pontos que são muito importantes agora, para você que quer ter noção do que fazer esse ano, certo? Para você não cometê-los, e até mesmo porque tem muitos que cometem vários deles em conjunto, certo? Durante toda a preparação. E isso explica a demora no processo de evoluir, no processo de dominar melhor, de ganhar experiência e de fato assim ficar acima da concorrência e conseguir a sua vaga na Universidade Federal. Então vamos lá. Basicamente aqui eu vou discutir ponto a ponto, são 6 erros clássicos, e a gente vai discutir um pouquinho para vocês entenderem o que é que eu estou querendo dizer com cada um desses erros. Então, primeiro ponto importante, ignorar o seu desempenho no ano anterior. Claro que, por exemplo, você que está no 3º ano do ensino médio, esse erro em específico, ele é importante quando a gente considera, por exemplo, um estudante de 3º ano do ensino médio que fez o Enem como treineiro. Então, esse é um ponto importante até mesmo para você que está aí no ensino médio e que quer ter uma aprovação assim, direto do terceirão. Mas, de forma geral, o que eu quero dizer? Você precisa, no ano inicial de preparação, saber de que ponto você está partindo. Então, é muito interessante que você tenha uma análise do seu desempenho pessoal desse ano anterior. E pode ser até dos anos anteriores, de forma geral. Então, pegue aí as suas provas do Enem que você fez em 2022, 2023, 2024. Olhe cada prova, veja o que você errou, veja a quantidade de acertos, a sua evolução, os assuntos que você errou, enfim, a sua própria redação, as anotações que você fez na prova e assim por diante. E outra, você pode até comparar isso com as suas médias que foram liberadas, né, no TRI, a média da redação, a sua média geral, a evolução e assim por diante. Tem muita gente, infelizmente isso acontece, tanto que chegam no 3º ano sem nenhuma orientação, chegam totalmente voando e não sabem de nada. Do 1º e do 2º ano fez o Enem como treineiro, mas não sabe de nada da prova, não sabe como é que foi, chegou na prova e chutou tudo. Enfim, aí a pessoa chega no 3º ano sem saber nem, caramba, eu não sei nem de que ponto eu estou partindo, eu não sei nem se eu tenho chance esse ano. E tem outras pessoas que estão no 1º ano, no 2º ano de cursinho, aí fazem uma prova, como o Enem 2022, o Enem 2023, aí tem um resultado negativo, por exemplo, aí quer esquecer a prova, quer jogar fora a prova, não quer mais corrigir porque não quer ver os erros, não quer ver o que errou por besteira, por falta de atenção, não quer ver os assuntos que estudou e errou, e assim por diante. Então, às vezes, cuidado com esse trauma, com essa frustração, porque realmente você precisa ter noção do que você está fazendo, do que você está estudando e dos seus resultados. Se você mesmo ignorar, não vai ter nenhum momento assim que você vai ter um resultado de fato bom, sem saber o que você está fazendo de errado. Então, primeiro ponto, não ignore o seu desempenho. Tem muita gente que termina o 3º ano do ensino médio, vai para o 1º ano de cursinho, aí quer esquecer o ensino médio, não quer saber o que fez lá na escola, não quer saber o que estudou, não quer saber a nota, não quer nem olhar a nota. Às vezes tem gente que nem corrige a prova e está com a prova em casa, mas não tem coragem. Então tenham cuidado nisso, porque a pessoa começa a se preparar, vai estudar tudo do início, não sabe se tem dificuldade em matemática, não sabe se tem dificuldade em física, aí às vezes acha que é melhor no 1º dia, aí chega lá, a pessoa acerta pouco no 1º dia também. Você tem que saber o que você está bom, o que você está ruim, enfim. Então não ignore o seu desempenho no ano anterior. Faça uma autoanálise, um autodiagnóstico do seu ano de estudos e do seu resultado. Porque você precisa trabalhar com base nisso. Em cima disso você evolui, certo? Segundo erro clássico. Aqui eu vou falar de forma genérica, mas é aquele aluno que só assiste aula, ou só estuda lendo, ou só estuda a teoria.
certo? Então, o que eu quero discutir aqui é importantíssimo, tanto para você que é do terceiro ano, como você que está no primeiro ano de cursinho, por exemplo. Tem muita gente que entra em um cursinho, aí o cursinho tem aula todo dia de manhã, ou mesmo no terceiro ano do ensino médio você tem aula todo dia de manhã. Aí a pessoa assiste a aula a manhã inteira, aí às vezes não presta muita atenção, fica ali assistindo sua aula, o professor jogando o conteúdo, e você meio que voando, assistindo a aula, enfim. Aí o professor resolve 3, 4 questões em meia hora de aula, né? Porque, querendo ou não, demora, é difícil um professor conseguir resolver em uma aula várias e várias questões, ainda mais no ensino médio, certo? Com vários alunos na sala. E aí você chega em casa, você vai lá ler a apostila, ler o material didático, aí você passa a tarde todinha estudando o conteúdo que o professor deu de manhã, e aí no final do dia você faz 20 questões. No final do dia você, eu estudei cinemática. Quantas questões você fez? 20, 25. Você pega um material, às vezes, de didático mesmo, como o meu do ensino médio, às vezes tinha assim, cada capítulo tinha 30 questões. Aí você faz aquelas 30 questões e acha que está suficiente na semana aquela quantidade de questões para física, por exemplo, para matemática, certo? Então tenham cuidado nisso. Tem aluno que assina uma plataforma online, aí, claro, as plataformas online às vezes têm uma grande quantidade de aulas, né? Você entra ali, aí você segue um cronograma típico que é fornecido por eles, aí você assiste aula, aí chegou a hora de resolver exercício. Aí o tempo está corrido, falta pouco tempo, você resolve ali 5, 7, 10 questões, aí pula para o próximo assunto, porque tem que adiantar, tem que correr com o cronograma. Aí pronto, você assistiu muita teoria, aprendeu alguma coisa, fez algumas questões, certo, mas não está dominando o assunto. Daqui a pouco você esquece. E outra, você não fez o suficiente para realmente aprender de fato, do início ao fim, o conteúdo. Então não pode cometer esse erro. Tem muita gente que até mesmo, por exemplo, se matricula em várias isoladas. Cada isolada, por exemplo, tem aula, uma de 2 horas de duração, outra de 3 horas, outra de 4 horas. Aí você tem isso, por exemplo, 3, 4 vezes na semana, você está ali com matemática e natureza e redação de isolada ou de cursinho, né? E aí você pega, grande parte da semana, está lá preso dentro da aula. Isso não tem nada errado. Agora, entendam, você não pode, por exemplo, justificar a falta de tempo para questões por conta do excesso de teoria, do excesso de aula. Entenda que você tem que organizar aí o tempo para que realmente você consiga ter o momento da teoria, mas você sabe que você vai, de fato, saber se está aprendendo no momento da prática, certo? Então, tem muita gente que até mesmo pega o domínio e a experiência no momento dos exercícios. Às vezes o professor dá 3 horas de aula, mas você só vai realmente ficar craque no assunto depois que você fizer 70 questões daquilo. Aí você pega raciocínios que você não tinha entendido no início da aula, você começa a resolver as questões de forma mais rápida e assim por diante. Então, não pode ser assim. A semana inteira não pode ser baseada em assistir muita teoria, muita aula e faltar tempo para as questões, certo? E outra coisa, jamais negligencie a quantidade de questões. Claro que aqui o objetivo é ter quantidade e qualidade. Você não pode também fazer 200 questões, tudo mal feitas, sem corrigir, errando um monte e sem saber se está bem ou não. Mas você também não pode fazer 30 questões de um assunto extremamente recorrente no Enem e aí dizer que você está dominando a matéria. Tem que ter noção de volume também. Assim, a prova do Enem é uma prova de recorrência e de padrão. Se você faz pouca questão e não pega o raciocínio no volume, certo? Juntamente com qualidade de correção e de entendimento de raciocínio, você não vai, assim, conseguir resolver as várias questões no tempo correto, não vai conseguir resolver rápido, não vai conseguir ler e identificar o assunto rápido, certo? E até entender os padrões de questões. Então, eu, por exemplo, numa plataforma online, fiz 7.500 questões. No meu cursinho de matemática isolada, eu devo ter feito mais de 3.000, 4.000. Fora que eu fiz mais de 50 simulados e provas antigas juntos, né? Contando os dois. Fiz ainda simulado na escola e ainda fazia questão de material da escola. Juntando tudo isso, com certeza aí, tranquilamente, eu passei 12 de 14 mil questões. E isso, quando você considera concurso público, residência médica, todo mundo que passa é assim. Mas enfim, continuando agora, mais rápido, estudar só o que mais cai. Esse também é clássico. Muita gente está chegando perto do Enem, está faltando 6 meses, a pessoa, não vai dar tempo de ver tudo não. Vou ver aqui só o que mais cai. Pronto. Tá ótimo, você vai só acertar o que mais cai. E isso não é o suficiente para você passar em cursos concorridos e em universidades concorridas. Então, cuidado, tem muita gente que fica, você tem que estudar matemática básica, você tem que estudar ondulatória, cinemática, eletrodinâmica, porque isso é o que mais cai no Enem. Aí pronto, você chega lá na prova de 45 e acerta 25. Aí você errou o restante porque você só quis estudar o que mais cai, você só quis estudar o que era mais fácil. Alguém disse a você, né,
que para ter a TRI perfeita tem que acertar só o que é mais coerente, o que é mais fácil, aí pronto. Você acerta o que é mais fácil, mas erra o que é médio e difícil. Aí os seus concorrentes acertam e eles passam no seu lugar. Então, assim, tenha uma noção disso. Se você tem tempo e se você quer passar em algo que realmente tem média de corte alta e é uma universidade concorrida, um curso concorrido, você não pode só estudar o que todo mundo estuda, certo? Você sabe que a sua concorrência é um grupo bem seleto e realmente aquelas pessoas estão estudando para dominar a prova. Tem gente aí acertando 150, 160, 170 acertos e estão passando aí nos primeiros lugares. Aí você, se você quer chegar nessa etapa, você não pode estudar só o que todo mundo sabe, ou o que mais cai, ou o que é mais fácil. Você tem que acertar a questão média e difícil, certo? Então essa questão de TRI é importantíssima. Seja coerente na prova, isso vai te garantir mais pontos. Mas entenda que não é um TRI perfeito que vai garantir a sua aprovação. Você precisa de quantidade de questões acertadas. Então, tem gente que diz, com 30 questões eu consegui um TRI ótimo. Mas você acha que esse TRI vai ser melhor do que alguém que acertou 42 de 45? Então, claro que não, né? Enfim, estude todo o conteúdo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Tem que estudar e tem que tentar dominar tudo. E jamais ignorar questões médias e difíceis. Claro que você pode errar e ter um TRI bem coerente, mas entenda assim, que quanto mais você acerta, também mais sua nota se aproxima da máxima, certo? Enfim, outro erro comum, não revisar os assuntos. Isso aqui é clássico. Às vezes a pessoa está lá no cronograma, organizou, né, seu horário de estudo, seu cronograma, está estudando toda semana, começa a atrasar, ou então está vendo muito conteúdo, está achando difícil os conteúdos, aí pronto, dedica todo o tempo para estudar, aí no final aqueles conteúdos que viu em fevereiro, em março, em abril, aí já está esquecendo e não revisa, não volta para revisar. Você pode revisar por meio de flashcard, pode revisar por meio de listas de exercício, tanto específicas dos assuntos como globais com vários assuntos, pode revisar por simulado de prova antiga com a correção dos erros e pode revisar até a teoria por meio de resumos, autoexplicação, aulas rápidas, enfim. Mas assim, você tem que incluir momentos de revisão. Você não pode ficar só vendo os próximos assuntos, os próximos, para terminar o cronograma. Porque chega no final do ano, você tem ali pouco tempo e tem que revisar todo o ano. E às vezes vai faltar alguns conteúdos que são importantes. Então assim, tem que ir vendo os conteúdos, mas tem que ir voltando também para que você revise sempre e mantenha o mesmo domínio, certo? Então outro erro aí, não revisar os conteúdos ao longo do processo de preparação, certo? E por fim aqui, 2 erros grandes que são muito comuns, principalmente assim no terceiro ano do ensino médio e no primeiro ano de cursinho. Que às vezes assim, no primeiro ano de cursinho a pessoa está começando a pegar a experiência e aí começa a assistir aula, começa a aprofundar os conteúdos, começa a pegar a base, aí sim vai começar a mudar a cabeça. Mas 2 coisas importantíssimas, prova antiga e simulado, e outra, a correção da prova antiga e do simulado. Isso aqui é impossível passar se você não tiver aqui esses 2 pontos muito bem na cabeça, certo? Primeiro passo, prova antiga e simulado, tem que fazer. Às vezes, por exemplo, eu estava no terceiro ano do ensino médio, a escola oferecia 13 simulados, 15 simulados, e eu fiz mais de 50. Tem gente na minha turma que, por exemplo, só fez os 13 da escola, e isso, por exemplo, não repercutiu, não resultou em aprovação. Tem gente que, por exemplo, chega no primeiro ano do ensino do cursinho, por exemplo, faz os simulados ali do cursinho, aí faz um todo mês, aí, eita, terminou o ano, tá chegando perto, tô fazendo os simulados, não vai dar tempo de ver as provas antigas, tem que fazer. Tem gente que passa o terceiro ano do ensino médio inteiro, estudando, assistindo aula, fazendo questão, chegou ao final do ano, não fez nenhuma prova antiga, não fez nenhum simulado por fora da escola. Isso realmente não é um diferencial, certo? Então assim, não tem como passar sem se dedicar ao próprio modelo de prova do Enem, que é a prova antiga, e até mesmo ao simulado. SAS, Bernoulli, Poliedro e Somos, os 4 principais do Brasil. Eu vou gravar um vídeo sobre eles, sobre quando começar as provas antigas, sobre quais simulados fazer e sobre até uma planilha de simulados que eu elaborei. Vou fazer um vídeo sobre, mas entenda que assim, você que está no terceiro ano do ensino médio, tem que fazer simulado, independente dos simulados da sua escola, e tem que fazer prova antiga. Você, por exemplo, eu fiz o Enem como treineiro, eu conheço tais edições, mas você tem que pegar de tal ano a tal ano, resolver primeira e segunda aplicação e resolver todas, certo? Então tem que resolver. Tem muita gente que termina o terceiro ano, termina o primeiro ano de cursinho, termina o segundo e ainda não faz uma quantidade maior de simulados, não consegue incluir na rotina o simulado e até mesmo às vezes não faz as provas antigas e ignora, certo? Então, enfim, tenha bem isso em mente. Por fim, você fez simulado em prova antiga, tem que corrigir.
Isso é muito comum também, assim que a pessoa sai do ensino médio, a pessoa faz o simulado, aí acerta às vezes 110, por exemplo, errou muito, né? Aí a pessoa não vai corrigir. Ah, acertei 110, foi tanto em cada área, aí pronto, não vai corrigir o simulado. Olha por cima os erros, vê o que errou por besteira, por atenção, enfim, vê as questões que chutou e acertou, ignora e pronto. Então, mais uma vez, primeiro, você tem que corrigir cada simulado e cada prova antiga que você fizer. E tem que analisar os erros, tem que buscar resolução comentada, tem que buscar resolução em vídeo, tem que entender o que errou, tem que ver o assunto que errou, tem que saber se você está dominando ou não esse assunto. Então não pode jamais ignorar os seus erros e as suas dificuldades. E isso serve também para as questões que você faz no dia a dia. Então, em qualquer momento que você estiver testando o seu conhecimento, a partir do momento que você errou, vá atrás de entender o que você errou e tente aprender com isso, certo? Só assim você vai evoluir. Então, tenham muito isso em mente. Simulado e prova antiga faz parte da preparação e tem que ser uma das prioridades. E jamais utilize o simulado e a prova antiga só a título de diagnóstico para saber quanto está acertando e quanto está errando. Tem que depois pegar isso e corrigir e ver como você pode melhorar nos próximos que você vai fazer, certo? Então esses são 6 erros aí que realmente, se você mantiver, continuar fazendo, você não vai garantir domínio, experiência, prática e realmente assim, porcentagem de acertos com resultado efetivo, certo? Então tudo isso aqui, se você intervir de forma precoce agora no início do ano, você pode ter um estudo mais produtivo e evoluir mais em questões ao longo do ano, certo? Então, de forma geral era isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta alguma coisa, alguma dúvida e se inscreva no canal. É isso, valeu!